Você já se sentiu completamente sobrecarregado pela vida? Como se estivesse no meio de uma tempestade feroz, com ondas gigantes ameaçando engolir seu barco? Aquele momento em que o chão parece desaparecer sob seus pés, o instante em que as notícias ruins parecem não ter fim, a sensação de que tudo está desmoronando ao seu redor. É exatamente nesses momentos que precisamos recordar uma verdade poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Hoje quero falar diretamente ao seu coração. Quero que essa mensagem do Salmo 46 penetre profundamente em sua alma, especialmente se você está enfrentando tempos difíceis. Meu nome é Lucas e juntos vamos explorar este salmo extraordinário que tem sustentado os filhos de Deus através dos séculos. Um salmo que fala de caos e de paz, de destruição e de segurança, de guerra e de tranquilidade. Este salmo foi a inspiração para o famoso hino de Martinho Lutero, Castelo Forte é nosso Deus. Foi um refúgio para ele durante a Reforma Protestante, quando enfrentava perigos por todos os lados. E hoje, este mesmo salmo pode ser um refúgio para você. O Salmo 46 começa com uma declaração audaciosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe cada palavra. Deus não é apenas um refúgio, Ele é o nosso refúgio. Isso é pessoal, isso é íntimo, isso é relacional. E o que significa um refúgio? É um lugar de segurança quando tudo ao redor está em caos. É onde você corre quando a tempestade chega. É onde você se esconde quando o perigo se aproxima. Você tem procurado refúgio nos lugares certos? Ou tem buscado segurança em coisas que, no final das contas, também são frágeis e passageiras? Alguns de nós buscamos refúgio em nosso dinheiro, outros em relacionamentos. Alguns tentam encontrar segurança em sua carreira ou status, mas esses refúgios são tão vulneráveis quanto nós mesmos. Deus, porém, é uma fortaleza, uma cidadela inexpugnável, uma torre alta e segura. Ele não apenas oferece proteção, ele é a proteção. E notem isso, ele é socorro bem presente na angústia. Não socorro distante, não socorro atrasado, não socorro que você precisa agendar com antecedência, mas socorro bem presente, imediato, disponível no exato momento em que você precisa. Você acredita nisso? Você verdadeiramente acredita que Deus está presente agora mesmo, no meio da sua situação, pronto para ser seu socorro? Porque, se você acredita, então pode declarar com confiança o versículo 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E uma declaração extraordinária. Imaginem o cenário que o salmista pinta, a terra se deslocando, montanhas sendo lançadas no mar. Ele está descrevendo o pior tipo de catástrofe imaginável em sua época. Um terremoto devastador, um cataclismo total. E mesmo assim ele diz, não temeremos. É fácil ter fé quando tudo está bem, não é? É fácil confiar em Deus quando o mar está calmo, o céu está azul e tudo parece estar no lugar. Mas a verdadeira fé se revela justamente quando tudo parece estar desabando, quando o diagnóstico médico não é o que você esperava, quando o relacionamento em que você investiu tanto tempo se desfaz, quando a segurança financeira que você construiu por anos desaparece da noite para o dia, quando a pessoa que você ama parte deste mundo. São nesses momentos que descobrimos se nossa fé está construída na rocha ou na areia. São nesses momentos que descobrimos se realmente acreditamos que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Querido irmão, querida irmã, deixe-me perguntar, o que é o seu terremoto hoje? Qual é a montanha que parece estar desabando em sua vida? Talvez seja uma doença, talvez seja um filho rebelde, talvez seja um casamento em crise, talvez seja insegurança financeira, talvez seja depressão ou ansiedade que parece sugar toda a sua alegria e energia. Qualquer que seja o seu terremoto, o Salmo 46 tem uma mensagem para você. Não tema. Não tema porque Deus é o seu refúgio.
Não tema, porque Deus é a sua fortaleza. Não tema, porque Deus está presente, agora mesmo, no meio da sua angústia. No versículo 3, o salmista continua pintando esta imagem de caos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Águas que rugem, montanhas que tremem. Observe como o salmista não minimiza a realidade do perigo. Ele não diz, não se preocupe, não é nada. Ele reconhece a magnitude da ameaça, e isso é importante. A fé bíblica não nega a realidade. A fé bíblica não ignora os problemas. A fé bíblica não é uma forma de escapismo emocional ou psicológico. A fé bíblica olha diretamente para o problema, reconhece sua gravidade, e então olha para Deus e diz, mesmo assim confiarei. É o que Davi fez quando enfrentou Golias. É o que Daniel fez quando foi jogado na cova dos leões. É o que Paulo fez quando enfrentou naufrágio, prisão e perseguição. E é o que somos chamados a fazer hoje. Vamos avançar para o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em meio ao caos da natureza, o salmista muda o foco. Ele nos leva do mar turbulento para um rio tranquilo, das águas revoltas para águas que fluem suavemente, trazendo vida e alegria. Que contraste! Por um lado, águas que rugem e destroem. Por outro, águas que alegram e sustentam. Este é o poder de mudar nosso foco. Quando olhamos apenas para os problemas, para as tempestades, para as águas revoltas, tudo o que vemos é destruição e caos. Mas quando desviamos nosso olhar para Deus, para sua presença, para suas promessas, encontramos um rio de paz. A cidade de Deus, mencionada aqui, é Jerusalém, a cidade da paz, e o santuário é o lugar da presença de Deus. O salmista está apontando para uma realidade espiritual. Existe um lugar de paz, um lugar de segurança, um lugar de alegria, mesmo em meio ao caos. E esse lugar é a presença do Altíssimo. Você está buscando essa presença diariamente? Você está mergulhando nesse rio de paz todas as manhãs? Ou está passando seus dias imerso apenas nas notícias perturbadoras, nas redes sociais agitadas e nas preocupações intermináveis? Versículo 5. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aqui está o segredo da estabilidade em tempos instáveis. A presença de Deus no meio de nós. Deus está no meio dela. Está até uma das promessas mais preciosas das Escrituras. Deus não está distante, observando de longe. Ele está no centro, ele está no meio, ele está presente, e por causa disso não se abalará. A cidade, a comunidade dos fiéis, permanece firme, não porque as muralhas são fortes, não porque os exércitos são poderosos, mas porque Deus está no meio dela. E quando é que essa ajuda vem? Ao romper da manhã. Há algo profundamente significativo nesta frase. Muitas vezes, a noite representa o tempo de escuridão, de perigo, de desespero. As horas mais escuras da noite são aquelas antes do amanhecer. Talvez você esteja passando por uma noite escura da alma. Talvez tudo ao seu redor pareça sombrio, opressivo, sem esperança. O salmista nos promete: a ajuda de Deus vem com a aurora. Novos dias estão chegando, novas oportunidades estão surgindo. A escuridão não durará para sempre. Deus a ajudará ao romper da manhã. Esta é uma promessa para você hoje. Segure-se a ela. A noite pode ser longa, mas o amanhecer está chegando. E com ele vem o socorro de Deus. Versículo 6. Os gentios se rugem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora o foco muda de catástrofes naturais para conflitos humanos. Os gentios se rugem, os reinos se movem. Nações se levantam contra nações. Poderes políticos lutam por supremacia. Conflitos estouram. Guerras são declaradas. Isso soa familiar. Vivemos em um mundo onde tensões geopolíticas estão sempre presentes.
onde notícias de conflitos em diferentes partes do globo são constantes, onde a paz entre as nações parece sempre frágil e ameaçada. Mas observe a resposta divina. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Um único som da voz de Deus e toda a terra se derrete. Os poderes humanos podem parecer grandes em nossos olhos, mas diante de Deus são como cera diante do fogo. Esta é uma verdade que devemos lembrar quando as notícias nos assustam, quando os desenvolvimentos políticos nos alarmam, quando os poderes deste mundo parecem invencíveis em sua maldade ou corrupção. Deus permanece soberano. Uma palavra dele e tudo muda. Uma ordem dele e reinos caem. Uma determinação dele e a história toma um novo rumo. Lembre-se disso quando os titulares dos jornais o preocuparem. Lembre-se disso quando a direção do mundo o angustiar. Um Deus que pode derreter a terra com sua voz, certamente pode lidar com qualquer situação que você esteja enfrentando. E isso nos leva ao versículo 7, um refrão que se repete no Salmo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos. Esta é uma designação militar para Deus. Ele é o comandante-chefe de todos os exércitos celestiais. Ele é o general supremo. Todas as forças do céu estão sob sua ordem. E este Deus todo-poderoso, este Senhor dos Exércitos, está conosco. Que pensamento reconfortante! O Deus que comanda anjos, que ordena as estrelas, que dirige os ventos e as tempestades, está conosco, ao nosso lado, em nossa defesa, lutando nossas batalhas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque o salmista escolhe especificamente o Deus de Jacó? Porque Jacó era um homem falho, impulsivo, enganador, e ainda assim Deus escolheu estar com ele, transformá-lo e usá-lo. O Deus que trabalhou na vida de Jacó, transformando-o de enganador em príncipe com Deus, Israel, é o mesmo Deus que trabalha em nossas vidas hoje. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus da redenção, o Deus da transformação. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O salmista nos convida a contemplar, a observar atentamente as obras de Deus. A palavra hebraica para contemplar sugere não apenas um olhar casual, mas um exame cuidadoso, atento, reflexivo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes passamos pela vida com pressa, distraídos, sem realmente ver o que Deus está fazendo. Perdemos os detalhes da sua ação, as evidências do seu poder, os sinais da sua presença. O que devemos contemplar? As desolações que ele tem feito na terra. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Por que deveríamos contemplar desolações? Porque essas desolações são, na verdade, a obra de Deus destruindo o mal, derrubando injustiças e preparando o caminho para algo novo e melhor. Pense em como Deus libertou Israel do Egito. Houve desolação para os egípcios, mas libertação para o povo de Deus. Pense na queda dos impérios opressores ao longo da história. Desolação para os opressores, mas liberdade para os oprimidos. E em sua própria vida? Quantas vezes Deus teve que derrubar algo velho, algo prejudicial, algo que estava bloqueando seu propósito, para construir algo novo e melhor? Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui temos um vislumbre do caráter pacificador de Deus. Ele é o Deus que faz cessar as guerras. Ele quebra as armas de destruição. Ele neutraliza os instrumentos de violência. Na antiguidade, arcos, lanças e carros representavam o pináculo da tecnologia militar. Eram as armas de destruição em massa daquela época. E Deus os quebra, os corta, os queima. Isso não significa que Deus seja fraco ou passivo diante do mal. Ao contrário, ele é tão poderoso que pode fazer cessar as guerras.
Ele é tão forte que pode quebrar as armas dos poderosos. Ele é tão soberano que pode trazer paz onde havia conflito. Este versículo é tanto uma descrição do caráter de Deus quanto uma promessa para o futuro. Um dia, todas as guerras cessarão. Um dia, todas as armas serão destruídas. Um dia, a paz que Deus traz será completa e eterna. E enquanto esperamos por esse dia, podemos experimentar a paz de Deus em nossos corações e relacionamentos hoje. Podemos permitir que Ele faça cessar as guerras em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas comunidades. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Chegamos agora ao coração deste salmo, a instrução central. O comando divino em meio ao caos. Aquietai-vos. Em hebraico, a palavra é rafa, que significa soltar, deixar ir, relaxar, enfraquecer. É um chamado para soltar as rédeas, para deixar ir o controle, para relaxar a tensão, para enfraquecer a resistência. Por que devemos nos aquietar? E sabei que eu sou Deus. Há um conhecimento de Deus que só vem através da quietude. Há revelações de sua natureza que só captamos quando silenciamos o barulho interno e externo. Há aspectos de sua presença que só experimentamos quando nos aquietamos diante dele. Em nossa cultura barulhenta, agitada e distraída, este comando é mais relevante do que nunca. Estamos constantemente bombardeados por informações, notificações, demandas e distrações. Passamos de uma atividade para outra, de uma tela para outra, sem nunca realmente pausar, sem nunca realmente nos aquietar. E no processo, perdemos a oportunidade de saber que Ele é Deus. Perdemos a chance de experimentar sua presença de maneira profunda e transformadora. Você tem momentos de quietude em sua vida? Momentos em que você silencia tudo, o celular, a TV, o rádio, as vozes em sua mente e simplesmente está na presença de Deus? Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deus será glorificado entre todas as nações. Seu nome será honrado em toda a terra. Não porque nós o forçamos, não porque manipulamos as circunstâncias, mas porque Ele é Deus. Nossa tarefa não é fazer com que Deus seja exaltado. Nossa tarefa é nos aquietar e reconhecer que Ele já é exaltado. Nossa tarefa é nos aquietar e permitir que essa verdade penetre profundamente em nosso ser. E quando isso acontece, quando verdadeiramente sabemos que Ele é Deus, nossos medos diminuem, nossas ansiedades se acalmam, nossas preocupações perdem o poder sobre nós. Chegamos finalmente ao versículo 11, que repete o refrão de antes. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta repetição é significativa. O salmista quer que esta verdade se fixe em nossos corações. Ele quer que ela ecoe em nossas mentes. Ele quer que ela molde nossa perspectiva de vida. O Senhor dos exércitos está conosco. Não estamos sozinhos em nossas batalhas. Não estamos desamparados em nossos desafios. O comandante supremo de todos os exércitos celestiais está ao nosso lado, lutando por nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos um lugar para correr, temos um abrigo seguro, temos uma fortaleza inexpugnável. E esse refúgio não é um lugar físico, mas uma pessoa, o próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, quero convidá-lo a pausar por um momento e deixar que esta verdade se assente em seu coração. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, está com você. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Quaisquer que sejam as tempestades que você está enfrentando hoje, quaisquer que sejam os terremotos que estão sacudindo sua vida, quaisquer que sejam as guerras que estão sendo travadas ao seu redor ou dentro de você, lembre-se desta verdade. Deus é o seu refúgio. Vamos orar juntos.
Pai Celestial, nós te agradecemos por ser nosso refúgio e fortaleza, por ser nosso socorro bem presente na angústia. Quando as águas rugem ao nosso redor, quando as montanhas parecem desabar, quando reinos se levantam e caem, tu permaneces firme, tu permaneces soberano, tu permaneces conosco. Ajuda-nos, Senhor, a nos aquietar diante de ti, a soltar o controle, a deixar ir as preocupações, a descansar em tua presença. Ajuda-nos a saber, verdadeiramente saber, que tu és Deus. Para aqueles entre nós que estão passando por tempos difíceis hoje, eu oro pela tua intervenção poderosa. Que experimentem teu socorro bem presente, que sintam tua presença no meio deles, que conheçam a paz que só tu podes dar. Senhor dos exércitos, nós te agradecemos por estar conosco. Deus de Jacó, nós te agradecemos por ser nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixar com você hoje um desafio prático. Reserve 10 minutos por dia durante a próxima semana para simplesmente se aquietar diante de Deus. Encontre um lugar quieto, silencioso, onde você não será interrompido. Desligue o celular, a TV, o rádio e simplesmente fique na presença de Deus. Não se preocupe em falar muito, não se preocupe em fazer pedidos elaborados. Apenas aquiete-se, apenas esteja, apenas permita-se saber que Ele é Deus. E enquanto você faz isso, medite nestas palavras do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu acredito que, ao final dessa semana, você experimentará uma nova dimensão de paz, uma nova profundidade de confiança e uma nova consciência da presença de Deus em sua vida. Lembre-se, não importa o que você está enfrentando hoje, não importa quão violenta seja a tempestade, não importa quão forte seja o terremoto, Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Deus está com você. E isso, meus amigos, muda tudo. Até nosso próximo encontro, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.